Neste vídeo, eu irei mostrar para vocês como realizar a configuração dos intervalos automáticos, ou como está a nomenclatura no sistema, né? A descrição dos intervalos automáticos lá no cadastro de horários é intervalos pré-assinalados, tá? Então essa configuração é utilizada em alguns clientes, onde por algum motivo os funcionários eles não conseguem chegar até o equipamento ou não conseguem registrar, né, esses horários, seja a saída para o almoço, a volta do almoço, né, eles não conseguem fazer o registro. Então, para isso a gente tem essa configuração no sistema, tá? Primeiramente, então, vamos selecionar o módulo automação de ponto. Primeira aba cadastros, né? Eu vou vir até a opção horários, ó. Selecionar o botão todos os registros. E é aqui dentro do cadastro do horário que a gente vai encontrar essa opção aqui dos intervalos pré-assinalados, tá? Ou automáticos, tá? No sistema a nomenclatura vai estar como pré-assinalados. Então eu tenho duas formas de fazer aqui, tá? Eu posso editar, ó, um horário que eu já tenho aqui, né, criado. E aqui eu tenho intervalos pré-assinalados, tá? Só se atente num detalhe, que aqui, ó, a descrição, eu aconselho vocês a colocarem, se o horário tem intervalos automáticos, vocês colocarem aqui, ó, na frente intervalos automáticos, tá? Por quê? Porque, por exemplo, ó, aqui eu tenho dois horários iguais, né? Ó, 7h42 ao meio-dia, 13h30 às 18h. Então, todos os meus funcionários, por exemplo, utilizam esse horário, tá? 7h42, meio-dia, 13h30 às 18h. Porém, alguns desses funcionários vão utilizar esse horário, mas com os intervalos automáticos, porque eles não conseguem registrar ao meio-dia às 13h30, tá? Então, eu preciso criar dois horários, ó. Esse horário aqui de baixo, ó, ele não tem os intervalos, ó. E esse aqui de cima, como diz a descrição, ele já tem, tá? Ó. Então, a descrição serve para eu olhar aqui e saber do que se trata, tá? Porque se eu editar um horário aqui e vincular os intervalos, ele vai gerar para todos os funcionários. Então, às vezes o funcionário pode até registrar lá e duplicar, né? Hoje nós temos uma configuração aqui que eu vou mostrar para vocês que impede isso, tá? Mas é legal você separar aqui, tá? Porque dependendo do que você marcar, o sistema vai duplicar. Então, vou explicar para vocês como as condições, né? De como o sistema vai gerar essas marcações. Então, eu vou partir do ponto aqui que eu vou criar um horário do zero, tá? Então, vou vir aqui no novo registro, ó. Vou criar aqui um horário, ó. Então, nós temos um vídeo sobre cadastro de horários também, tá? Não vou me aprofundar muito aqui. Se você tiver dúvida, tu pode acessar lá. Então, criei aqui minha descrição, né? Igual eu aconselhei vocês, ó. Coloca aqui, ó. Intervalos automáticos, tá? Aí eu venho aqui para o horários, né? Vou colocar aqui horário de entrada, horário de saída, a volta e o término. Beleza, me deu a carga horária. Eu vou salvar, tá? Salvei. Eu posso dar dois cliques aqui no horário agora, ó. Ele vai entrar no horário, né? Ou eu posso vir aqui, selecionar o horário, ó, e dar um editar. E agora sim a gente vai para os intervalos pré-assinalados, ó, essa última aba aqui. Como que a gente vincula agora, então, os intervalos que eu quero que gere? Eu vou olhar aqui, ó. Então, os meus intervalos é aqui, ó, 18 às 19, né? Se eu quiser olhar no horário aqui também, ó, 18, 19. Então, aqui nos intervalos pré-assinalados, eu clico no botão incluir e eu vou colocar aqui, ó. Então, o primeiro horário que ele vai me gerar vai ser aqui, ó. Vai ser às 18, ó. Né? Vai ser às 18. Esse vai ser meu primeiro intervalo. A definição da data cronológica, aonde que vai ficar alocada essa marcação aqui, digamos, esse horário, né? Então, geralmente é a data da alocação, tá? A data da alocação mais um é o dia que o funcionário registrou mais um. Então, seria o dia, um dia depois, dia posterior e aqui o dia anterior. E geralmente é a data de alocação, tá? E aqui nós temos aqui, ó, essa opção, ó, usar intervalo pré-assinalado padrão. O que o sistema faz? Se o funcionário registrou a primeira marcação, por exemplo, a primeira marcação dele, né, nesse nosso horário, seria às 14 horas. Se ele registrou essa marcação, às 14 horas, né, se ele fez o registro, o sistema vai olhar aqui, ele fez, tem um intervalo automático marcado nesse horário, ele vai gerar, tá? Se por acaso ele esqueceu, o sistema já não gera, tem que ser feito automaticamente, ó. É justo isso que, se a gente clicar em cima, ó, o sistema nos mostra, ó, o sistema irá registrar a entrada e saída do intervalo
automaticamente. Caso ele esqueça de registrar um ponto, falte ou faça o registro de ponto no intervalo, o sistema não irá fazer o lançamento dos registros, que deverá ser ajustado automaticamente, tá? Então, o que ele quis dizer aqui? Se o funcionário ele não teve nenhuma marcação no dia, né? Não conseguiu registrar, o sistema ele não vai gerar esses intervalos, tá? Então, isso que está descrito aqui nessa condição. Ó. Se eu marcar ela, ele vai fazer isso. Por exemplo, por algum motivo o funcionário estava na empresa nesse dia, conseguiu registrar o ponto. Ele vai duplicar? Nessa configuração não, tá? Ele vai olhar e vai dizer, ó, o funcionário conseguiu registrar a marcação das 18. Então, eu não preciso gerar essa marcação, porque já tem. Então, ele não vai duplicar, tá? Então, ele vai olhar, ó, se tiver até meia hora antes ou meia hora depois, né? Então, ele não vai fazer esse registro, ó. Então, ele não vai duplicar. Então, ele vai deixar o que o funcionário registrou, tá? Então, eu aconselho vocês a utilizar essa padrão aqui. Se vocês, ó, estiverem usando essa padrão, ele não deixa você marcar as outras, ó. Então, eu desmarquei aqui, ó. Gerar somente se possuir marcações ímpares no dia. Então, se o funcionário, por exemplo, possuir marcações ímpares, ele já vai gerar, entendeu? Ele já vai gerar esse intervalo. Então, pode ser que se você marcar essa opção aqui, o intervalo, o funcionário sem querer gere a marcação do intervalo, ele registre sem querer, né? E o sistema vai duplicar. Então, o sistema vai gerar uma automaticamente e já vai ter a que o funcionário registrou. Então, caso isso aconteça, né? Então, aqui ó, tem as condições, somente se a última for pré-assinalada, se o dia possuir marcações originais, a hora que o pessoal estava utilizando antes, né? Então, o funcionário registrou uma marcação no dia, seja de entrada ou de saída, né? No final do expediente, se for pelo aplicativo ou pelo relógio, que são marcações originais, o sistema já vai gerar aqui as marcações aqui do intervalo, tá? E também pode acontecer de duplicada aí, porque, por exemplo, se o funcionário esquece e vai lá e registra o intervalo, o sistema vai gerar mais um do intervalo, então vai ficar duplicado, depois vocês têm que sair excluindo, né? Então, por isso que eu aconselho vocês a usar essa daqui, ó. Intervalo pré-assinalado padrão, que não corre o risco, né? O sistema vai checar, o funcionário registrou o intervalo, então eu não preciso gerar, eu não vou gerar, não vou duplicar, tá? Então eu aconselho vocês a utilizarem essa. Marcada essa opção, ó, salvar, eu venho aqui novamente no incluir, coloco a próxima no intervalo, ó, já vem marcado e dou um salvar, tá? Feito isso, eu salvo, ó. Todos os funcionários que estiverem utilizando esse horário, ó, né? Esse horário vai ser vinculado a uma escala e todos os funcionários que estiverem usando a escala, ao coletar a marcação e fazer a apuração, o sistema checa. Opa, aqui tem configuração de intervalos automáticos. Então, olhando aquela condição que a gente marcou, né? Ele vai fazer, vai gerar isso automaticamente, tá? E como que fica no ponto? Ó, eu vou abrir um ponto para vocês aqui. Ele vai aparecer com uma marcação P de programada lá, tá? Então, se eu vier aqui, ó, ele vai aparecer assim, ó, P, ó, de programada. Claro que não é esse horário que a gente criou, né? Mas aqui eu já tinha um que o sistema tinha gerado. Então, ele vai aparecer dessa forma, tá? Então, essa é a configuração dos horários automáticos. Se você tem dúvidas, tá, de como habilitar, qual que é o teu caso, como que você precisa fazer a configuração, entre em contato com a gente que a gente vai te auxiliar.